Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aulinha nossa do oitavo ano e o tema de hoje vai ser ovulação, fecundação, gravidez e parto. Então, a gente vai falar da gestação em geral e do parto, beleza? Então, nas aulas passadas, a gente viu que quando nós entramos na puberdade, o nosso corpo ele já começa a se preparar para poder procriar, né? As meninas já têm, digamos assim, o seu organismo preparado para gerar um filho, né? E os meninos já começam também a produzir os espermatozoides para fecundar aí os ovócitos, certo? Então, a partir da puberdade, o organismo feminino ele passa por determinados processos, periodicamente, ou seja, todo mês, periodicamente, depois da puberdade, o organismo feminino ele trabalha assim, ele se empenha para receber, para se preparar para uma possível gravidez. Então, todo mês o corpo da menina, da mulher, ele se prepara, ele gasta energia para se tornar apto para receber um feto, para abrigar um feto, tá? Que daí seria a gravidez. Mas a gente sabe que isso às vezes acontece, né? Acontece a gravidez, mas a maioria dos meses não acontece. Então, o organismo ele se prepara, mas quando não há fecundação, aí ocorre a menstruação. Então, a gente vai ver bem certinho como isso acontece, observando o ciclo menstrual e os hormônios femininos, tá? Então, entre os processos biológicos que a mulher passa aqui depois da puberdade, né? Entre esses processos biológicos, estão o amadurecimento e a liberação de ovócitos dos ovários. Ovários, lembram que são as glândulas que produzem ali os gametas, que são as células reprodutivas femininas, tá? Então, um desses processos que a mulher tem que passar é o amadurecimento desse ovócito lá no ovário, tá? Além disso, o útero também ele tem que se preparar para receber o embrião, ficando mais espesso, mais vascularizado. E esses fenômenos biológicos, então, eles vão ocorrer de forma cíclica, tá? Todo mês vai acontecer isso, durante um período determinado pelo ciclo menstrual, né? Que vai ocorrer nesse mês inteiro, nesse ciclo menstrual, ele vai ocorrer variações de hormônios no organismo da mulher. Então, em alguns momentos, o hormônio estrógeno vai estar maior, provocando algumas mudanças no corpo da mulher, e em alguns momentos, o progesterona vai estar maior, também causando aí algumas alterações no corpo da mulher. Então, lembrem-se que os hormônios, eles são, assim, muito responsáveis por... A gente, às vezes, quando vai estudar o sistema endócrino, a gente não percebe a importância desse sistema. Mas as glândulas, que é, por exemplo, aí o ovário, né, que produz esses hormônios, eles é extremamente importante para todas as características femininas e para o que vai acontecer no corpo dela mensalmente, que é esse ciclo menstrual, tá? Então, no momento em que o estrógeno, né, que é um dos hormônios produzidos pelo ovário, começar a ficar em alta, começar a ser produzido de uma forma mais acentuada no corpo da mulher, nesse momento, esse estrógeno ele vai ser responsável pelo amadurecimento dos ovócitos, que são produzidos lá dentro do ovário também. Então, esses ovócitos, que são os gametas femininos, eles começam a ser amadurecidos lá no ovário ainda, tá, gente? Ele vai ser amadurecido por causa do hormônio estrógeno. E aí, também vai ser responsável, esse estrógeno, ele também vai ser responsável pelo espessamento do útero. Também, tudo isso se preparando para quê? Para uma possível gravidez, tá? Geralmente, a cada ciclo, apenas um ovócito completa aí o processo de amadurecimento, né? Que tá lá no ovário, e um desses ovócitos, ele vai começar a amadurecer, ó.
Ele vai começar a aumentar de tamanho, né? Passar a ser chamado, então, de folículo ovariano. E aí, ele vai aumentando de tamanho e tal, e vai vindo cada vez mais para cá, digamos, perto do... cada vez um pouco saindo mais do ovário, mas ele ainda não desceu aqui pela tuba uterina. Ele fica aqui, aumentando de tamanho. E também o espaçamento do útero aumentando nesse período. Então, em cada ciclo, a cada vez que a mulher amadurece um ovócito, normalmente é apenas um ovócito que é amadurecido. Então, lembram que desde que a mulher nasceu, ela já tem esses ovócitos guardadinhos lá dentro do ovário. Então, desde que a mulher estava dentro da barriga da mãe dela, esses ovócitos já tinham sido produzidos. Só que daí, depois agora da puberdade, a cada ciclo, um de cada vez vai amadurecendo, tá? Então, a todo mês que passa e você não engravida, é uma chance a menos, um ovócito a menos que você vai ter para fecundar no futuro, certo? E aí, gente, só que tem casos de mulheres que às vezes acabam liberando mais de um ovócito, amadurecendo mais de um ovócito. E daí pode acontecer o caso de gêmeos, né? De ter gêmeos, de ter trigêmeos, às vezes até mais. Porque a mulher, em vez de liberar um ovócito, amadurecer um ovócito, ela acaba amadurecendo 2 ovócitos. E aí, cada ovócito vai ser fecundado por um espermatozoide. Então, quando vocês verem gêmeos, esqueçam essa história de que foi 2 espermatozoides que fecundou um óvulo, um ovócito. Nada disso, tá, gente? Foi a mulher que acabou amadurecendo 2 ovócitos naquele ciclo e os 2 ovócitos foram fecundados, certo? Então, o estrógeno produzido pelos ovários, ele é responsável pelo amadurecimento dos ovócitos, pelos folículos ovarianos e pelo espessamento da parede do útero, beleza? Certo? Em resposta ao nível máximo de estrógeno que está lá no corpo da mulher, no sangue, né, sendo liberado no sangue, ocorre a ovulação. Ou seja, a ruptura do folículo e a liberação do ovócito lá para as tubas uterinas. Então, como eu falei para vocês, quando o ovócito vai amadurecendo, ele vem como se fosse saindo do ovário, tá? E quando chega a ovulação, esse ovócito que passou pelo processo de amadurecimento, ele sai do ovário e chega aqui nas tubas uterinas. Então, e como que ele chega se ele não tem flagelo para se locomover igual os espermatozoides? Lembram? Aqui nas tubas uterinas está cheio de cílios, então esses cílios eles ficam se mexendo e levando a célula cada vez mais para cá. Então, cada vez aqui nas tubas uterinas, tá? Daí, nos próximos dias, a ovulação, então, a mulher se encontra no período fértil. Isto é, um período onde, se nesse período ocorrer relação sexual e os espermatozoides, eles forem depositados, né, o sêmen, que é rico em cheio de espermatozoide, for depositado na vagina da mulher, há grandes chances dela engravidar. Porque esses espermatozoides, eles vão correr, eles vão aqui da vagina, que é essa região aqui, quando eles forem depositados, os espermatozoides vão entrar aqui pelo útero e vão chegar aqui nas tubas uterinas e encontrar o ovócito, que é o ovócito que já passou por um processo de amadurecimento, né? Tá ali esperando só para ser fecundado. Daí provavelmente ocorre a fecundação, tá? Após a ovulação, as células do folículo ovariano rompido transformam-se em corpo lúteo, que daí, ó, aqui tá o ovócito que passou pelo processo de amadurecimento. Aqui está o ovócito que está na ovulação, já ó, ficou bem maior. E depois de um tempo, passou esse período de ovulação, esse ovócito, ele começa a se transformar num corpo lúteo, que é essa estrutura aqui, tá? Que passa a secretar o hormônio progesterona. O hormônio progesterona, ele vai manter a preparação do útero para uma possível gravidez. Então, quando esse corpo lúteo ele começa ali a se transformar e a estimular a liberação de progesterona no sangue, essa liberação de progesterona no sangue,
ela é como se fosse um aviso assim para o corpo da mulher continuar se preparando para uma possível gravidez, continuar estimulando o espessamento interno do útero, ou seja, aumentando aqui as camadas desse útero, vascularizando essa região, enchendo de vasos sanguíneos para levar bastante nutrientes, bastante oxigênio para aquele local, se por acaso, né, for o abrigo por 9 meses de um feto, né, de um embrião. Então, essa progesterona no sangue, ela aumenta, né, o espaçamento do útero. E isso, gente, a gente chama de endométrio, tá? Quando a secreção de progesterona estimula o espaçamento do útero, é o endométrio que está sendo espessado, tá bom? Só que quando não tem daí a gravidez, né? Quando não foi fecundado esse óvulo, esse ovócito, por mais que passou ali pelo o período fértil, essa mulher ela não teve relação sexual, ou então os espermatozoides não encontraram o ovócito, não ocorreu a fecundação, né? Não ocorreu. E aí o que acontece? Aí os níveis de progesterona e estrógenos que estavam lá em alta, né, para preparar o corpo da mulher para uma possível gravidez, eles começam a diminuir muito no sangue, tá? E essa diminuição de hormônios no sangue provoca uma descamação do útero, das camadas do útero que foram formadas para abrigar um embrião. Então, essa descamação do útero é o que a gente chama de menstruação. Então, por essa região aqui tá super vascularizada, né, se preparando, cheia de capilares sanguíneos, se preparando para abrigar um bebê. Quando não ocorreu a fecundação, então essa camada maior aqui, ela começa a se descamar e aí sai o sangue, né, que é a menstruação, certo, gente? Então, ao longo da vida da mulher, os ovários, eles gradualmente deixam de produzir hormônios sexuais, até perderem a sua função, tá? E quando cessa o ciclo menstrual, a gente caracteriza como menopausa, que é o fim do período reprodutivo da mulher. Então, quando acabou esses ovócitos aqui de dentro, ele já não tem mais a função de produzir, digamos, os hormônios estrógenos e progesterona, que faziam o corpo da mulher se preparar para uma gravidez, né? E aí, então, caracteriza-se pelo fim do período fértil da mulher, tá? Agora, a gente vai falar sobre quando ocorre a fecundação, tá? Quando ocorreu a fecundação, quando os espermatozoides encontraram os óvulos, o que vai acontecer, tá? Então, no período fértil da mulher, é possível que os espermatozoides encontrem o gameta feminino, daí ocorre a fecundação. Então, a fecundação nada mais vai ser do que quando a junção do material genético, o material genético paterno, do pai, que está aqui dentro desse espermatozoide, se une com o material genético da mãe, que está aqui dentro desse gameta. Então, vai ocorrer a fusão dessas duas células, né, juntando os dois materiais genéticos em um só núcleo, e aí forma-se a carga genética de um novo indivíduo, né? Que é você, que é os seus futuros filhos, enfim. E como que essa fecundação vai acontecer? Já falei, né? Se o sêmen, né, que é produzido pelo organismo masculino, for liberado no interior da vagina da mulher, os espermatozoides, eles se deslocam aqui pelos seus flagelos, eles vão se locomovendo até encontrar, passam pelo colo do útero, chegam lá nas tubas uterinas e encontram o ovócito, né? E aí fecunda, tá? Então, após a união do espermatozoide com o ovócito, quando ocorreu ali a união, esse ovócito, ele passa a se denominar óvulo, tá? E aí, o resultado dessa junção, dessa fecundação, chama-se zigoto. Então, a célula resultante da união, ó, a linha aqui agora, ó a flecha do mouse. A célula que uniu aqui o material genético do pai e o material genético da mãe é chamada de zigoto, certo?
À medida que percorre seu trajeto ali pela tuba uterina, porque essa fecundação aqui aconteceu aqui na tuba uterina, ó, tá? Então, esse zigoto, ele tá aqui, essa união do espermatozoide com o óvulo. Então, à medida que percorre seu trajeto pela tuba uterina até o útero, então ele vai passando daqui da tuba uterina, ele tem que chegar aqui no útero, tá? Esse zigoto. Ele vai sofrendo ali algumas sucessivas divisões celulares. Então, de uma célula passa a ser duas, de duas passa a ser 4, e assim por diante, certo? Até formar o que a gente chama de embrião. Então, essa célula do zigoto aqui, quando passa por sucessivas divisões, que nem tá aqui nessa imagem, ó, várias célulazinhas, elas vão formando o que a gente chama de embrião, que é essa imagem aqui, né? Quando é bem pequenininho ainda esse ser vivo, tá? Bem poucas coisas desenvolvidas. Aí é um embrião, tá? E daí, alguns dias após, então, a fecundação, esse embrião, ele acaba se fixando lá no útero e se implantando na parede uterina. Deixa eu ver se tem uma imagem para cá, ó. Então, quando o zigoto que estava aqui vai rolando aqui para baixo, né? Sofrendo várias divisões celulares até formar um embrião. O embrião chega aqui no útero e ele se fixa na parede, no endométrio, que o corpo da mulher ficou se preparando dias para receber, né? Ele se fixa nessa parede mais espessa do útero. E aí ocorre o que a gente chama de nidação, que é quando ele se fixa lá no útero, tá? Aí, então, inicia-se a fase do desenvolvimento do bebê. E aí vai se formar alguns anexos embrionários, que são estruturas encarregadas de proteger e nutrir o embrião. E quais são esses anexos embrionários? São a placenta, o cordão umbilical e o saco amniótico. E o que fazem essas estruturas? Então, o saco amniótico é esse líquido aqui, é um líquido, tá? Uma bolsa repleta de líquido que o bebê fica mergulhado. Então, quando um bebê tá na barriga da mãe, quando você foi um bebê, quando você foi um feto, quando eu fui um feto, nós estávamos dentro de uma bolsa amniótica cheia de água. E isso às vezes é um pouco estranho, né? Pensando que nós somos seres vivos que se afogam quando estão em água e precisam respirar. Mas como que o bebê respira então por aqui? Ele não vai respirar lá pelo nariz, tá, gente? Ele vai respirar aqui pelo cordão umbilical. Já vou falar isso para vocês. Então, o saco amniótico, ele é uma bolsa repleta de líquido no qual o feto fica mergulhado. A função desse líquido é amortecer o feto de choques físicos, porque a mãe vai ter que andar e o bebê vai ficar lá dentro balançando. A mãe, em algum momento, sem querer, vai dar uma batidinha de leve, né? E tudo isso o bebê iria sentir se não fosse esse líquido amortecendo esses choques físicos. Além disso, também amortece as pressões que a barriga da mãe possa vir a sofrer em algum momento. E outra função dele é regular a temperatura corporal desse feto, tá? Desse bebezinho que está se formando aí. Daí nós temos a placenta. A placenta é essa parte aqui, ó. Essa região aqui. Aqui na outra imagem, aqui é a placenta, ó. Deixa eu fazer um X para vocês verem onde que é. Ué, só um momento, deixa eu achar minha... Não vai aparecer minha caneta? Ah, não faz mal. Então, aqui é a placenta. Então, a placenta, ela é uma estrutura que faz a comunicação entre o feto e a mãe, tá? Isso permite que os nutrientes que a mãe ingere vão para o bebê. Isso permite que o ar que a mãe respire vai para o bebê, tá? Então, aqui nessa placenta, tá cheio de capilares sanguíneos que vão estar levando oxigênio e nutrientes para esse feto e vão estar levando para o corpo da mãe excretas produzidas pelas células do bebê e o gás carbônico também produzido pelo bebê,
tá? Então, isso aqui na placenta, olha só como ela é totalmente vascularizada, tá? É a estrutura que vai comunicar o feto com a mãe, tá? Tudo que a mãe ingere vai pro bebê, tá? Por isso que não pode fumar, por isso que não pode ingerir bebida alcoólica quando está grávida, porque tudo isso vai para para o seu feto, para os bebês. E aí, o feto que está lá se desenvolvendo, começar a receber um monte de gás carbônico, não é nada bom para ele. Ou então, recebendo muito álcool, acaba tornando essa criança, pode causar algum problema na criança, tá? Drogas também, qualquer tipo de drogas interfere no desenvolvimento neurológico da criança e tudo. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. E aí nós temos o cordão umbilical, que é esse aqui, né? A gente ouve muito falar, quando alguém é muito apegado com a mãe, que não foi cortado o cordão umbilical. O que seria esse cordão umbilical? É o que une a placenta ao feto. Então, todos os nutrientes e o gás oxigênio que chegam aqui na placenta, eles são levados até o bebê através do cordão umbilical, que é muito vascularizado também por capilares sanguíneos, tá? Então, é o cordão umbilical que vai fazer esse ligamento, certo? E aí, então, na gravidez, né, ocorrem muitas mudanças significativas, é um processo, assim, de intensas mudanças, tanto para a criança que está ali se desenvolvendo, quanto para a mãe do bebê. Então, durante a gravidez, ocorrem mudanças significativas, que no começo, por exemplo, uma única célula, né, que era o zigoto, sofreu sucessivas divisões, que formou um embrião, que sofreu sucessivas divisões celulares, que forma-se o que a gente chama de feto. Então, depois lá da 8ª semana, por aí, aquela estrutura que a gente chamava de embrião acaba ficando maior, né, tendo mais células, e a gente passa a chamar de feto, tá? Então, após a 8ª semana, não é mais embrião, é feto. E como que a gente sabe que alguém tá grávida, né? Então, o primeiro indício de gravidez é a ausência da menstruação. Porque se a pessoa não tá menstruando, uma das possibilidades é que o seu corpo está abrigando um bebê lá dentro. Então, aquela parede espessa que o útero preparou para receber um bebê, ele não descamou. Por que será? Porque ele recebeu um bebê, né? Então, essa é a primeira indício de gravidez. Mesmo que algumas mulheres, elas menstruam após mesmo a gravidez, tá? Então, tem que cuidar com isso também. Por isso que para confirmar mesmo se a mulher tá grávida ou não, é preciso fazer um exame de gravidez, de urina ou de sangue. E aí, uma gestação, ela pode durar aproximadamente 9 meses, que seriam 38 semanas. Então, aos poucos vão sendo formados os órgãos e tudo que forma aquele novo organismo, né? E esse processo, então, dura aí mais ou menos 38 semanas. Isso pode ser de 36 semanas a 40 semanas, né? Que fecha aí mais ou menos os 9 meses. O corpo materno, ele também sofre intensas mudanças, tá? Não é só o bebê que vai crescendo lá dentro. O corpo da mulher também vai sofrer muitas mudanças, que a gente já vai ver ali mais pra frente quais são elas. E aqui, só pra gente ter curiosidade, quando algumas mulheres falam que estão grávidas, elas têm o costume de falar que elas estão de 4 semanas, de 5 semanas, tô na 10ª semana. Você não consegue, parece que você não consegue raciocinar quantos meses é isso, né? Na nossa cabeça fica muito mais fácil a gente compreender quantas semanas são, compreender quanto tempo falta para essa mulher ter o bebê, analisando os meses e não as semanas. Mas quando essas mulheres elas vão no médico, o médico que informa por semanas, porque o início da gravidez começa a ser contado a partir do início da última menstruação, tá? Então, é por semana que eles fazem. Mas a gente entende mais por mês. Então, vamos ver. Quando uma mulher diz que ela tá de 4 semanas e meia de gestação, quer dizer que ela está com 1 mês,
tá? Quando é 9 semanas, 2 meses. Quando são 13 semanas e meia, 3 meses. Quando são 18 semanas, 4 meses. Quando são 22 semanas e meia, 5 meses. Quando são 27 semanas, 6 meses. 31 semanas e meia, 7 meses. 36 semanas, 8 meses. E 40 semanas e meia, 9 meses. Então, a gente sabendo disso agora já pode parar de ficar igual aquele meme da Nazaré, né? Fazendo um monte de cálculo quando uma mulher grávida diz que está grávida de tantas semanas, né? Agora a gente já sabe quantas semanas são tantos meses. E agora, gente, a gente vai ver então aqui como que são essas mudanças no corpo do organismo da criança nessas semanas e também na mulher, certo? Então, vamos lá. No primeiro trimestre, que é essa aqui do primeiro mês, segundo mês e terceiro mês, no bebê, no desenvolvimento do feto, ocorre o quê? Ocorre a formação da cabeça, tá? Nessa primeiro trimestre, do tronco e das extremidades. No final desse primeiro trimestre, a maioria dos órgãos internos já iniciou a sua formação. O coração começa a bater na 4ª semana. Ao final da 8ª semana de gestação, o embrião já passa a ser chamado de feto, tá? Agora vamos para o segundo trimestre aqui, que é de 4 do 4º mês, 5, o 5º mês e o 6º mês, né? Aqui também dá para ver com um pouco mais de clareza ao desenvolvimento do corpo da criança, né? Do feto. Então, no segundo trimestre, ocorre o amadurecimento do sistema nervoso. O feto, ele responde a estímulos e é possível perceber seus movimentos. Então, se você ficar lá falando perto da barriga da mulher, né, a criança acaba escutando aquilo já e começa a responder a esses estímulos externos. O sistema cardiovascular do feto e o sistema urinário, eles já estão completos. A partir do 4º mês, é possível identificar o sexo do bebê por exames de imagem com ultrassom. Então, já dá para ver o órgão sexual formado, né? E aí, por fim, no terceiro trimestre, que é do 7º mês, 8º mês e 9º mês, ocorre o quê? Ocorre o amadurecimento de todos os órgãos. O bebê geralmente nasce assim, que os pulmões eles amadurecem. Então, no momento em que os pulmões eles estão amadurecidos, já é a hora do bebê conseguir já é a hora do bebê nascer, porque ele já vai conseguir respirar o ar sozinho, né? Não precisa estar sendo levado lá pelo cordão umbilical. Também no terceiro trimestre, o feto aumenta de tamanho e de massa corpórea. Ele pode chegar a medir 50 centímetros e alguns aí tem massa mais ou menos de 2,5 quilos a 4 quilos, tá? E quais são as mudanças no organismo da mãe, né, no organismo feminino? Então, o útero, ele chega a aumentar cerca de 10 vezes. Então, do tamanho mais ou menos de uma pera, que é o útero, ele fica do tamanho de uma melancia. As mamas, elas aumentam de volume. Esse aumento, ele prepara a mulher para alimentar o bebê depois do nascimento, né? A gestação pode ter azia, vômitos e náuseas, que são muito frequentes até o terceiro mês de gestação. Aumenta também a frequência de micções, né, que é urinar, o ato de urinar, fazendo com que a mulher vá direto ao banheiro. Então, no momento que a criança vai crescendo aqui no útero da mulher, vai compressando a bexiga urinária. Isso faz com que a bexiga urinária diminua de tamanho e você tem aqui no banheiro direto, porque ela enche muito rápido. Então, olhem só, aqui, né, a postura de uma mulher normal, de uma mulher grávida. Então, tem muitos, também enche os pés, né, na maioria dos casos. Cuidados durante a gestação. Então, é muito necessário fazer o pré-natal da criança. Isso previne qualquer doença de saúde, tanto para a mãe quanto para o feto.
A gestação ela deve seguir uma alimentação saudável e equilibrada, também não deve ser ingerido bebida alcoólica, nem usar drogas, como nicotina, encontradas, né, no cigarro, no tabaco. Então, como eu já tinha falado para vocês, tem que se alimentar bem e tem que parar com qualquer vício, né, de bebida alcoólica ou de drogas, porque tudo isso vai para o bebê. Tudo que a mãe ingere, tudo que a mãe respira, vai para o bebê através lá da placenta do cordão umbilical, tá? E os medicamentos devem ser feitos sobre orientações médicas. Então, quando uma mulher está grávida, ela não pode tomar qualquer remédio para dor de cabeça, ela não pode tomar qualquer remédio para dor, para qualquer tipo de coisa, assim, sabe? Porque isso pode afetar o desenvolvimento do feto. Pode impedir ali o amadurecimento do sistema nervoso ou atrapalhar principalmente essa formação do sistema nervoso, fazendo com que a criança nasça aí com algum problema intelectual ou algo assim, né? Algum problema neurológico ou de questão motora. Então, tem que tomar bastante cuidado também com os medicamentos. E o parto? Eita, o parto. Então, o fim da gestação ocorre com o nascimento do bebê, né? Que é denominado parto. Normalmente, o nascimento do bebê ocorre após 9 meses. Alguns fatos podem ocasionar um parto antes desse período, que daí a gente chama de parto prematuro. Dependendo do tempo da gestação, se for um pouco mais para o final da gestação, e se receber ali os devidos cuidados médicos, esse bebê que nasceu prematuro, ele tem chance de sobreviver. Agora, se for, por exemplo, lá no quarto mês aqui, que o bebê, ele ainda estava amadurecendo o sistema nervoso, ainda não tinha todos os órgãos completos, formados, aí é muito mais difícil de um bebê sobreviver, tá? Praticamente impossível. Então, mas aqui pelo 7º mês, 8º mês, 9º mês, ao bebê que nasceu pelo 7º, 8º mês, às vezes, dependendo até 6º mês, né? Mas já é mais difícil, acaba sobrevivendo. Deixa eu ver aqui. E alguns momentos eles podem anunciar esse momento do parto. Então, quando a mulher começar a sentir muita cólica, que a gente chama de contração, já pode, assim, direto, muitas contrações em poucos minutos, em poucas horas, essa mulher já pode começar a se aprontar para ir para o hospital, porque ela vai ganhar o bebê. Então, as cólicas, elas são conhecidas como dores do parto, decorrentes das contrações musculares do útero. Perto da hora do parto, essas contrações ficam ainda mais intensas e frequentes. Então, começa assim, mais ou menos de 1 em 1 hora, né? Aí a mulher tem bastante tempo de se arrumar, inclusive. Mas depois passou-se um tempinho, já começa de minuto em minuto, né? Começam a ficar bem mais frequentes. Outro indício é o rompimento do saco amniótico, né? Que também é conhecido pelo rompimento da bolsa. Então, quando sai aquele líquido aqui, né? Nada mais é do que o rompimento do saco amniótico. Então, o bebê que estava lá dentro desse saco amniótico aqui, quando ele tá para nascer, esse saco amniótico ele estoura. E a água que estava aqui protegendo o bebê dos choques, né? Amortecendo dos choques externos que a mãe sofria, acaba sendo extravasado pela vagina da mulher, né? Daí ocorre o rompimento da bolsa. Algumas crianças, mas é bem raro, não estoura o saco amniótico. Olha só que belezura da natureza. Isso aqui é um bebê dentro do saco amniótico ainda intacto, nasceu sem estourar, tá? Mas isso aqui é mais comum em partos normais, tá, gente? Desculpa, em partos cesarianos. E por fim, então, outro indício é a dilatação do colo do útero. Então, aqui tá o colo do útero da mulher. Quando tá para nascer, esse colo do útero ele começa a dilatar, ó, aumentar essa abertura aqui, permitindo daí que o bebê consiga passar por ele, né? Então, as contrações do útero eles são mais fortes, ajudando a empurrar o bebê. Porque essas contrações nada mais são do que essa parte aqui, ó, do útero, onde tá a flecha do mouse, elas ficam contraindo, ficam se mexendo, fazendo com que o bebê seja expulso daí pelo esse colo do útero. E agora,
o parto normal. Como que ocorre o parto normal? Então, as fases do parto normal. Então, primeiramente, o colo do útero, ele se dilata. Então, aqui tá o útero, né? Se dilatando já, ó. Aumentou bem de tamanho, ó. Aqui é o colo do útero, tá aumentando de tamanho. Aumentando seu diâmetro. A bolsa amniótica se rompe, né? Aquela bolsa com o líquido que nutre o bebê aqui dentro. Que nutre não, que protege o bebê aqui dentro. E ela é liberada, então, para o exterior, né? A musculatura uterina, que é essa região aqui, ela fica se contraindo ritmicamente, tá? A todo momento ela tá se contraindo. É igual se você contrair a musculatura quando os teus músculos, eles fazem uma pressão ali, fazendo com que o bebê seja expulso gradualmente, tá? Não é de uma hora para outra, gradualmente ele vai sendo expulso. E aqui dizem que é uma dor muito grande, né? Nesse momento que ele tá saindo. Então, ele vai em direção à vagina. Os músculos da vagina, eles também, esses músculos aqui da vagina, eles também começam a se contrair, ou seja, relaxar e dilatar, ajudando o bebê a sair desse canal, certo? Aí o bebê sai e a mulher passou o parto normal, né? Tá tudo bem. Daí dizem que até passa dor, passa tudo, é como se não tivesse acontecendo nada. Depois que o bebê saiu, depois do nascimento da criança, o útero ainda volta a se contrair, fazendo com que a placenta seja expulsa. Então, depois que nasceu o bebê, novamente as paredes do útero voltam a se contrair, expulsando daí agora a placenta, né? Que é aquela parte toda vascularizada que eu falei para vocês, que leva os nutrientes da mãe pro bebê. É importante, gente, que toda a placenta seja removida do útero para evitar riscos de infecção no organismo materno. Isso daqui acontecia muito no passado, quando os partos eram feitos em casa, por parteira, ou às vezes por alguém que não tinha nem conhecimento nenhum de como fazer um parto. Esquecia-se da placenta. Daí a placenta, se ficar lá dentro do organismo da mulher, depois que passou a gravidez, ela é um corpo estranho, tá? Então, ela começa a causar infecção, pode até gerar a morte da mulher se isso daqui ficar no organismo dela. E os partos cesáreos? O parto cesárea, ele é um parto bem mais simples, né? Digamos assim, em relação a sofrimento no momento da mulher. Só depois, pós-parto, é que a mulher começa a sofrer mais, né? Porque é como se fosse uma cirurgia qualquer, tá? Uma cirurgia que você fez lá no teu braço, na tua perna, na tua cabeça, enfim, tem que ter lá os dias de repouso, certo? Então, mesma coisa no parto cesáreo. Então, no parto cesáreo, é feito um corte no abdômen da mulher, na barriga da mulher, pelo qual é retirado o bebê, juntamente com o cordão umbilical e a placenta. Então, no parto cesáreo, o médico mesmo vai, corta o abdômen da mulher, tira o bebê, tira o cordão e tira a placenta. Então, olhem só, aqui tá o bebê bem de boa lá dentro. E aí, no parto cesáreo é engraçado, né? Que não é o dia que o bebê quer nascer, é o dia que o médico e a mãe escolhem. Então, tá lá um determinado dia, a criança nem sonha que vai sair dali aquele dia, começa do nada a surgir um corte aqui no abdômen, um corte aqui fazer uma incisão aqui no útero, né, da mulher, para retirar a criança. Aí tira ali o bebê, que nem estava esperando por esse momento, depois tira a placenta, daí higieniza tudo, fecha bem bonitinho, costura ou cola, né, e aí tá feito o parto cesáreo, que é uma cirurgia, necessita muito de repouso, uns 30 dias a mulher tem que ficar de repouso, tá? Aí, para finalizar, vamos falar da gravidez na adolescência. Então, a gravidez, como a gente viu, ele é um período, assim, de muitas mudanças para o corpo da mulher. Se acontecer isso muito cedo, a mãe, principalmente a mãe, o pai também tem essa responsabilidade, mas a mãe precisa abrir mão de muitas coisas, porque
Por que só a mãe e não o pai? O pai também tem que abrir mão das coisas, né? Se forem os dois um casalzinho adolescente, tanto a mãe da criança quanto o pai tem que abrir a mão das coisas. Mas eu digo assim, se um casalzinho adolescente lá do, sei lá, primeiro ano do ensino médio, engravidou, né? Depois de alguns meses, quando tá quase ganhando, a menina, a mãe, ela não vai mais poder ir para a escola, tá? Ela vai ter que ficar em casa, mas o pai vai poder ir para a escola, vai poder, né, estar nesse convívio social e tudo mais. Então, por isso que eu digo assim, principalmente a mãe. Os dois têm responsabilidade, tanto o pai quanto a mãe, tá? O menino, o homem que engravida uma mulher e vai embora, finge que nada aconteceu, né? É um baita de um covarde, certo? Mas mesmo aquele que assume, que é responsável, que é digno, que tem palavra, mesmo esse rapaz, ele não vai passar pelas mesmas coisas que a mãe, como eu falei para vocês. Um momento ela vai ter que parar de ir para a escola, ela vai ter que ficar cuidando do bebê e tudo mais, coisa que ele vai continuar indo para a escola, continuar indo trabalhar, né? Isso significa, gente, antecipar as responsabilidades paternas e maternas. E também esqueçam essa história, é um mito de que a mulher... Ó, achei a caneta agora. É um mito de que a mulher não engravida na primeira relação, tá? Mito. Acontece muitos casos da menina, da mulher engravidar na primeira relação. Então, não vão nessa de que, na primeira vez que vai fazer relação sexual não engravida. Pode acontecer de engravidar. Uma gravidez inesperada, ela pode trazer alguns sentimentos opostos. Alguém que recebe essa notícia pode ficar muito feliz. Nossa, morrer de felicidade. Outros podem ficar muito aborrecidos, ficar com uma preocupação enorme, com medo de contar para os pais, com medo de contar para o namorado, para as pessoas. Então, a gravidez inesperada, ela pode trazer sentimentos opostos. E se esses sentimentos forem de preocupação, de aborrecimento, isso é uma coisa muito negativa para a criança. Então, o bebê ele vai sentir a agitação da mãe, e isso vai trazer malefícios para a criança. Às vezes pode até causar traumas para o resto da vida. Tem pessoas que têm alguns traumas que nem sabem de onde que surgiu esse trauma. Pode ser até de quando estava ainda na barriga, lá no útero da mãe. A chegada de um bebê deve ser sempre um ato planejado e de responsabilidade, pois se trata de uma vida. Então, uma vida como a sua, né? Imagine você cuidando de alguém da sua idade, ou alguém mais novo, ou alguém mais velho, né? Você vai fazer isso quando você se tornar mãe. Você vai cuidar de uma criança, depois você vai cuidar... Não, você vai cuidar primeiro de um bebê, depois de uma criança, depois essa criança vai se tornar adolescente, vai se tornar um adulto, vai ter uma vida, vai ter complicações, vai ter paixões, e tudo isso você vai ter que lidar com a situação, fazer com que essa pessoa se torne um cidadão do bem. Então, a chegada de um bebê deve ser sempre um ato planejado de responsabilidade, né? Então, gente, a aula de hoje era sobre isso. Aí tem um caça-palavras que vai ser... Aliás, essa atividade que eu vou mandar hoje para vocês vai ser a nossa última atividade valendo nota para todo mundo, tá? A partir aí dos próximos dias, só deve fazer só vou mandar atividade mesmo para quem tá sem nota. Então, essa é a nossa última atividade valendo nota para a turma inteira, tá? Então, é um caça-palavras. Vocês vão ter 15 dias para fazer. Esse caça-palavras tem as frases e as palavras que estão faltando na frase são as palavras que vocês vão encontrar no caça-palavras. Então, como que eu faço um caça-palavras online, por exemplo? Eu seleciono uma caneta, alguma coisa lá que tem uma cor diferente e sublinho a palavra e coloco a cor naquela palavra. Se você não estiver conseguindo fazer, me mande uma mensagem que eu te faço um vídeo mostrando como faz, tá bom? E aonde que vocês vão achar, digamos assim, as frases vão estar lá, né? Mas como que vocês vão saber a palavra que vai naquela frase? Eu vou mandar para vocês. Aliás, quem tem o livro didático em casa, usa o livro didático lá na página 180, 181,
182 e 183, tá? Lá vai estar as respostas, vai estar as frases completas e vocês vão encontrar as palavras que estão faltando nas frases. Para quem não tem o livro em casa, eu vou mandar foto das páginas do livro, tá? E aí, tem daí mais uma atividade lá para vocês também dos métodos anticoncepcionais, que eu vou fazer mais um videozinho para vocês. Lembrando que essa atividade é de 15 dias, então vocês vão ter mais tempo para fazer, né? Vocês vão ter basicamente quase 2 semanas para fazer. A atividade do métodos contraceptivos, né? Vai ser de associar as colunas. Então, vocês vão ler o nome do método contraceptivo e vai associar com a função dele, o que ele garante, né? Como que ele não deixa que a fecundação aconteça, certo? Então, você vai associar a letra na outra coluna, tá? Então, gente, obrigada por ter assistido até aqui. Façam ali essa última atividade que vale nota com capricho, caprichem. E pessoal que não tá entregando as atividades, comece a entregar o quanto antes, tá? E é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau.